Aqui está o professor, o filósofo Clóvis de Barros, senhoras e senhores. Aê, garoto. Tudo bem, mestre? Tudo jóia, você? Como é que tá? Muito... Esse livro é o... qual é o... que número tá o livro? Acho que é o 26º. 26º livro. Que beleza, hein? Pois é. E esse aqui, nesse momento que a gente tá vivendo, assim, de, como eu vou chamar, intolerância, de individualismo, você vem com o poder da gentileza. Pois é. Talvez uma advertência, né? Afinal de contas, 99% da vida é vivida com alguém por perto, com alguém do lado, interagindo, afetando, alegrando, entristecendo. Dificilmente a vida tem alguma chance de ser feliz se a convivência for ruim. E é claro que uma boa convivência é uma construção que depende de muitos saberes práticos, saber deixar passar na frente, saber ceder a vez, saber deixar o outro ir no banheiro antes, mesmo estando apertado. Porque na hora que você resolver fazer triunfar todas as tuas pretensões, apetites, desejos no peito e na raça, isso vira uma guerra de todos contra todos. É mais ou menos o que você encontra na rua, muito frequentemente, cada um querendo passar na frente, cada um impondo a sua força física. E é claro, é fácil você imaginar que sempre haverá alguém mais forte, alguém mais rápido, mais ligeiro, mais astuto, mais esperto. E por isso, levar vantagem hoje não é garantia de uma vida bem-sucedida. Assim, se a gente se reunisse e tentasse entrar num acordo, a sociedade teria muito mais chance de patrocinar a todo mundo cotas equivalentes de felicidade. Acho que seria melhor para todo mundo. Encontrar isso que é difícil, né? Eu tava lendo aqui, eu tava dando uma lida no livro, você falou que você teve o insight com o japonês. Foi. Num avião. É isso. Né? A história é incrível, porque eu tava indo de Tóquio para Pequim, aí eu me sentei naquela poltrona do corredor, numa aeronave de companhia chinesa, assim, de pouco espaço entre as poltronas, e sentou-se um japonês na minha frente. E aí, quando decolou, ele virou para trás, naquele inglês deles bem peculiar, e perguntou se eu me incomodaria se ele reclinasse a poltrona. Aquilo para mim foi um golpe, assim, um golpe de extrema violência, porque, eu ensino ética há 30 anos, digo que ética é a arte da convivência, e nos últimos anos tenho pego o avião quase todo dia. Nunca eu fiz isso, nunca me ocorreu fazer isso. Por quê? Porque tá lá o botão, eu aperto, reclino se tenho que reclinar, sem dar a menor pelota para quem tá atrás. E de repente um rapaz, um menino, ele condicionou o conforto dele à minha autorização. E aquilo para mim foi uma revolução. Eu olhei para ele sem ter o que responder. E aí eu falei, não, pode reclinar, tá tudo certo. Ele não acreditou em mim e não reclinou a porra da poltrona pra levar a humilhação até o fim, né? E aí eu nunca mais esqueci e decidi escrever um livro em homenagem a essa experiência que foi turística, que foi cultural, que foi profissional, que foi tudo, e resolvi compartilhar com as pessoas que gostam de ler o que eu escrevo. Você não sabe se o botão tava quebrado também dele. Pode ser, né? Pode ser. Pensou que ele não conseguia. Mas professor, é interessante. As grandes gentilezas, elas são assustadoras, né? Elas pegam a gente de surpresa e aí que elas nos ensinam, né? Quando a pessoa é muito gentil, você fala, nossa, eu não acredito que existe um ser vivo assim, né? É muito assustadora a gentileza hoje em dia. Sobretudo se você está acostumado a levar patada o tempo inteiro. É evidente que será mais ou menos gentil em função da referência e dos hábitos que forem os nossos. Eu acho até que para um japonês que pega avião sempre, o fato do cidadão perguntar se pode reclinar ou não a poltrona é a mais absoluta obviedade. Eu acho que o que chocaria seria ele reclinar sem perguntar nada. Então, depende muito da referência de cultura que você tem, de prática de convivência que você tem, e infelizmente eu pelo menos
tive assim uma educação muito rudimentar e sou bem tosco na hora de interagir. Foi o que eu pude perceber indo pro Japão. De um cara bronco. Então, mas... Bronco. Rudimentar. Bronco. Tosco mesmo. Daquele que leva um certo tempo para perceber que tem alguém por perto ou que poderia ter alguém por perto. Porque, pensa bem, a gentileza, ela implica o respeito pelo outro, estando o outro ali com uma identidade marcada, com nome, etc., ou não. Então, por exemplo, você vem ali de BH para São Paulo de ônibus, o cara para na beira da estrada ali no bar pra tudo, e você vai no banheiro correndo, entra, faz o que tem que fazer e deixa o banheiro inutilizável na hora de sair. Não tem ninguém exatamente para usar o banheiro depois, mas vai ter. Então, eu diria que deveríamos aprender a ter respeito pelo outro genérico, que não precisa chamar Carlos Alberto ou Helena, um outro genérico que em algum momento vai chegar e não vai conseguir utilizar o banheiro porque você fez o que fez. Quer dizer, meio que decretou o fim do uso daquilo com a sua própria utilização. Então eu acho que esse respeito pelo outro vai além um pouco da simpatia pelas pessoas, maior ou menor que você tenha, mas é mais uma questão mesmo de estar o tempo inteiro antenado, vislumbrando que se hoje você tá naquela posição, amanhã você será o outro daquele ali. Então, mas a gentileza, ela é compatível onde existe gentileza e infraestrutura. No caso do Japão, que você falou, todo mundo é educado, porque lá tem infraestrutura. No Brasil, se você for educado, se você for deixar o cara do metrô passar na sua frente para pegar o metrô, você não vai entrar nunca no vagão. Então, ela não é, a gentileza e a educação não é compatível com o brasileiro, porque aqui tudo aqui é cultural. Você tá falando que aqui é uma savana. Você vai ser um trouxa se você for gentil. Assim, você nunca vai ser gentil e nunca vai... Mas nunca no vai Brasil, ter o poder da gentileza. Então, mas o Brasil, ele faz com que você fique grosso, faz com que você assalte. São as condições. O Brasil faz com que você assalte. São as condições. No Japão, porque eu fui no Japão e aconteceu uma coisa interessantíssima, que eu fui numa casa de jogos lá, o Pachinko, e larguei $5 na máquina. Quando eu tava do outro lado, a croupier veio lá me chamar, atravessou a rua, pegou um farol, falou, você largou dinheiro, ela nem sabia a minha língua, você largou dinheiro lá. E me devolveu uma mulher de um cassino, que é o lugar mais corrupto que existe, é um cassino. A mulher veio me devolver $5, eu falei, nossa, eu estou em outro planeta. É verdade. Mas então, eu queria concordar e discordar ao mesmo tempo, porque, de fato, vamos incorporando práticas e tentando nos defender, mas se aceitarmos as coisas como são e acreditarmos que elas são assim, necessariamente desse jeito, e elas são intransformáveis, aí estaremos dando a nossa contribuição para a reprodução de uma sociedade em que não queremos viver, suponho eu. Agora, a partir do momento que você assume a pecha de trouxa, que você admite levar desvantagem, mas dá a sua contribuição para uma sociedade, digamos, mais gentil, mais cordial, mais harmônica, é possível que você, através do teu comportamento, levante uma bandeira que seja observada por alguém e estará dando a tua contribuição. Porque entrar no esquema e reproduzir as coisas como elas são é o óbvio, já sabemos, é fácil, é o que todo mundo faz. Mas levantar a mão para dizer, olha, eu não sei se eu concordo com esse jeito de interagir e eu vou, ainda que levando desvantagem, eu vou adotar um comportamento respeitador da presença de quem está em volta, é possível que você tenha dado o primeiro passo, insignificante talvez, um grão de areia, mas absolutamente necessário para uma espécie de transformação. Por isso, eu acredito que a gentileza seja absolutamente subversiva.
né? É um gesto de subversão e de resistência contra um coletivo opressor que te obriga mesmo a ser rude, a ser contundente, a ser agressivo com quem tiver por perto. E contra tudo. Ele estava citando o Japão. Realmente o Japão também pode parecer babaca da minha parte, mas eu fui pro Japão também e é um dos países onde as pessoas realmente são muito gentis. Você vai pedir uma informação, até fica constrangedor que a pessoa te leva até o local onde você pede essa informação. Exatamente. Do outro lado, eu estava no metrô e estava tocando uma música de pássaros. Eu falei, olha que agradável. Eu falei, por que essa música? Porque as pessoas se matam no Japão. E aí eu te pergunto, como que a gentileza na sua cabeça, ela pode ser movida sem o medo? Porque o Japão foi um país onde foi muito oprimido, as pessoas lá têm uma cultura do exército, por isso que eles são tão organizados nessa parte. Como que esta gentileza é gerada sem você ter medo e sim por respeito ou por... Pois é, eu acredito mesmo que ela possa decorrer de uma certa moralidade, é o que está proposto no livro, ou seja, a ideia de que você, na liberdade que é a tua de decidir sobre os limites da tua ação, você tem um entendimento, uma lucidez moral que te impede de fazer tudo que te traga prazer, ganho, vantagem, meta, resultado, etc. Então, e veja, isso não é resultado da repressão, muito pelo contrário, a moral ela aparece com todas as suas cores exatamente aonde não tem ninguém olhando, aonde você é a última instância definidora dos limites da tua ação. Então, te dou um exemplo, isso é fato. Se alguém deixar aqui cair a sua carteira, não precisa ter uma câmara fiscalizadora para quem achar a carteira devolver para o dono, porque na moral você não fica com o que não é teu e isso não precisa... A hora que você é levado a acreditar que o teu bom comportamento depende de um olhar repressor, de uma câmera, de uma catraca, de um chip, de uma tornozeleira ou do que quer que seja, você perde a noção da moral como intimidade da consciência definidora dos teus próprios limites. Vamos dar um exemplo para o nosso ouvinte. O nosso ouvinte tem aí um acordo muito convencional de matrimônio, de conjugalidade, onde as práticas íntimas são realizadas só um com o outro e o outro com A com B e B com A. Isso foi um entendimento decidido no casal. Aí esse ouvinte é levado lá para algum lugar distante, onde não pega celular, não pega nada, não há controle, etc. E nesse lugar distante, né, aparece alguém apetecível e mais incrível ainda, que também lhe toma por apetecível. Eu sei que tudo isso é meio quimérico, mas em lugares distantes nunca aparece alguém apetecível, mas enfim, pelo menos aqui no exemplo podemos nos dar esse luxo. E aí o que acontece? A pessoa diz, vamos aqui enfim, as vias de fato. Por quê? Porque não tem ninguém olhando, não tem, não tem sinal de celular, não tem vídeo, ninguém vai pedir para você mostrar onde você tá. Não vai vazar, não vai nada. E aí você poderá dizer, de fato não tem ninguém olhando. De fato não tem ninguém que possa me flagrar, enxovalhar a minha notoriedade, me prender, etc. Porém, ainda resta aqui um resquício de limite dado por mim mesmo. E essa é a única lição de moral que alguém pode dar para alguém. O meu comportamento, o bom comportamento, não resulta da escravidão e do olhar do outro, mas resulta da minha liberdade e da minha soberania. Porque se você só age bem quando tem alguém olhando, concorde, você é escravo de quem está olhando. Tá certo? A hora que você é soberanamente definidor do bom comportamento, você se emancipou. Não seria uma gentileza dessa própria pessoa que está vivendo num relacionamento desgastado e ter a própria gentileza com ele mesmo naquele momento onde ele quer partir para uma nova vida? Mas aí, você concordará comigo? É bacana encontrar um orelhão, já que não pega sinal, liga pro cônjuge e diz, sabe o que é? Lembra daquele acordo e tal coisa? Então, dado tudo que aconteceu, dado um abraço, apareceu alguém apetecível, então eu gostaria de te dizer, a gente rompe primeiro e tal, né? Porque aí
você não... É mais honesto, é mais porque você gentil. não é obrigado a olhar pro espelho e ter que aceitar que é um cara escroto, um cara que não é confiável e na primeira oportunidade de vantagem acabou agredindo um contrato que você mesmo propôs, às vezes. Né? Então é bacana, às vezes, botar as cartas em cima da mesa porque é mais legal com todo mundo. Boa. Muito bem, professor. Então, quer dizer, a grande revolução agora, a grande subversão, vamos chamar assim, vai ser gentil. Não entrar nesse jogo de intolerância, essa violência que tá tendo, né, com rede social principalmente. Você vê o negócio do Neymar aí também, todo mundo julgando a atitude dele e tal, e sempre com muita violência, né? Sempre uma opinião muito dura, muito forte, né? Definitiva. Nossa, também. né? Será que o rapaz que, né, põe o cabelo lá do jeito que ele quer, faz lá o negócio dele e tal, dá umas exageradas às vezes, mas apanha muito também? Pô, será que isso é suficiente para uma mobilização de energia linchadora como essa que a gente assistiu mundo afora? E você percebe que não é só um problema nosso, a gente tem a impressão que é só aqui, mas não, quer dizer, no mundo inteiro, né, elege-se um bode expiatório, elege-se uma figura que vai sangrar para purificar o mundo, e essa figura tem que aparecer de semana em semana, e vamos pegar então um jogador para fazer sangrar em praça pública, para que nos sintamos mais higienizados, porque a gente não simula quedas quando somos marcados na defesa. Mas, pô, né, quer dizer, pô, tenho a nítida impressão que há uma desproporção de meios, né, diriam os juristas aí, né? Quer dizer, pô, tudo bem que há da parte dele aqui e lá algum desvio, mas a reação e, digamos, essa espécie de tortura psicológica a que ele foi submetido merece a análise de todos, porque obviamente assim, um excesso. E é um prazer, né, para quem tá fazendo esse ataque. Quem tá ali participando desse ataque é quase um prazer, né? Você ir lá e... Deve ser, porque... Sadismo, vamos chamar assim? Não é um medo de ignorância, professor? As pessoas têm medo de estarem sendo passadas pra trás. Tipo, ele tá me enganando, ele está mentindo pra mim. Então, eu preciso me impor aqui em cima da... eu sei que você tá me enganando, cara. Acho até que há uma espécie de clima de opinião pública onde estamos de tal maneira descontentes com a sociedade em que vivemos, que quando identificamos alguém que possa minimamente representar essa sociedade, parece que cai como uma luva para que possamos marcar nossas distâncias com tudo que acontece e assim purificar-nos mesmo, né? Então veja só, ele tenta levar vantagem, ele tenta ludibriar, quase todo mundo faz isso, e então quando eu me posiciono na contramão eu acabo marcando diferenças em relação a isso. Então, mas eu continuo insistindo, quer dizer, cada um continuará dizendo o que pensa e esse é o bom da possibilidade de uma vida democrática, que todo mundo diz o que pensa, mas vale a pena uma reflexão sobre, digamos, o valor das inquietações, né? O valor daquilo que mobiliza tanto a nossa energia. Afinal de contas, talvez outros assuntos também pudessem merecer nossa tão atenciosa devoção. Então, mas você acha que o mundo ocidental, que tá meio assim... Por que tá todo mundo meio assim no mundo ocidental? Você pega na Europa, nos Estados Unidos também, tá tudo dividido, né? Ficou uma coisa assim dividida. Que fenômeno é esse que aconteceu? Pois eu imagino que esteja faltando condição para diálogo e urge essa possibilidade. Porque enquanto tivermos nos colocando, vestindo a camisa de um time e nos colocando numa espécie de enfrentamento permanente contra um outro time que supomos exista, imaginário, em função de opiniões sobre esse ou aquele assunto, dificilmente conseguiremos criar as condições para somar forças
sobretudo numa sociedade como a nossa que precisa de forças somadas para poder vencer as dificuldades que são as suas. Então, eu imagino que, ao se colocar como adversário ortodoxo, né, de posições contrárias, você, de certa maneira, contribui para inviabilizar uma posição de contrato, de pacto, de entendimento que possa nos permitir ir adiante. E eu tenho a impressão que estamos absolutamente carentes de quem tenha carisma e competência suficiente para propor esse diálogo e ter condições de ouvir todas as partes no sentido de permitir a todos uma livre manifestação de seus princípios, valores, etc., e chegarmos a um ponto de conciliação possível. O senhor Então, mas, por disse, exemplo... assim, um herói? Uma ideia. Então, mas Uma coisa ô Clóvis, comum, uma ideia então, comum. mas por exemplo, se a gente for pensar bem, a gente pensa mais ou menos o que foi a carta americana, né? Que é todo mundo é filho de Deus, todo mundo é igual pela lei, todos somos iguais, filho de Deus, e todos têm o direito a buscar a felicidade. É basicamente isso que são os princípios da democracia. Você acha que as pessoas não estão acreditando muito isso? Porque isso é uma coisa... depois da Segunda Guerra virou mais ou menos a democracia, tal, ficou... Você acha que as pessoas já estão meio que duvidando disso? Eu acho que enquanto houver respeito às regras, porque o conflito está previsto, as pessoas desejam diferentemente, as pessoas têm pontos de vista excludentes, contraditórios, e, portanto, o conflito é inerente à convivência e à vida em sociedade. Agora, é claro, por cima do conflito, e valendo mais do que ele, você tem instâncias que regulam o conflito e, portanto, definem as regras da manifestação das partes, definem as condições da vitória de uns sobre outros e assim por diante. Enquanto houver respeito às regras, respeito àquilo que foi estabelecido como regulador dessas adversidades, eu tenho a impressão que tá tudo lindo. Agora, na hora que quem ganha não leva, na hora que as regras do jogo elas são detonadas em função de quem ganhou ou quem perdeu, aí então fica terra de ninguém, né? Guerra de todos contra todos, sem nenhum tipo de regra, e voltamos a uma espécie de animalidade no cio, onde o mais forte daquela circunstância acaba levando vantagem. Mas tenho a nítida impressão que uma forma de gentileza no cenário em que nos encontramos é a aceitação das condições de manifestação plural e a aceitação das condições da própria derrota. Ou seja, né, houve um embate, ganhei, perdi, mais ou menos o que você assistiu lá na Copa do Mundo. Quer dizer, os times foram caindo e sendo derrotados a cada rodada. Quem era derrotado, tranquilamente fechava a mala, ia para casa tranquilo e sossegado. E eu imagino Fair que play. isso Devolve a bola no o respeito às regras garante uma convivência possível e as regras estão aí para regulamentar a existência de desejos contraditórios, incompatíveis e excludentes. Inclusive, não só desejos, mas também valores, né? Incompatíveis, contraditórios, etc., que estão em jogo, cada um lutando legitimamente por fazer triunfar o que considera mais justo, mais certo, mais Pra pertinente todos, né? para todos. Impressionante, seu nome e sua fala me passa muita sabedoria. Quando o Clóvis fala, a gente escuta com, né? A gente quer mestre, né? um mestre. O mestre. Eu acho que a primeira gentileza que você tá falando é interna. Você tem que ser mais gentil com você, pra você entender os aspectos externos. Seria essa o primeiro passo da gentileza? Eu imagino que seja o primeiro passo a certeza de que não somos movidos exclusivamente pela busca e pela satisfação dos nossos desejos e pelos nossos prazeres, mas que temos uma competência que eu não sei se os outros animais têm, mas que é a competência de elocubrar, de pensar, de diagnosticar múltiplos pontos de vista e de pensar, para além do que é melhor para si mesmo, aquilo que é melhor para um coletivo, para uma sociedade, para uma convivência. E temos uma capacidade ainda maior de colocar a solução que é melhor para todos
em primazia face aquilo que seria melhor para si mesmo. O contrário é a canalice. O contrário é você ir buscar a satisfação dos seus prazeres em detrimento de quem quer que seja e desrespeitando quem quer que seja. A gente podia dar um exemplo para também não ficar muito abstrata aqui a nossa conversa. Outro dia minha filha pegou e falou: pai, vamos tomar um banho de piscina? Eu detesto, mas enfim... Por uma só sunga, a né, minha Clóvis? filha, uma sunga e tal. Bom, aí entra-se na piscina e eu, depois dos 50... a bexiga diminui de tamanho, constrangida pela próstata que se agiganta, e a capacidade de retenção urinária vai diminuindo. Então eu tô sempre de olho num WC. E tinha lá WC na piscina, gozado. Aqui, à minha esquerda, o WC. À minha direita, o bar, né? 2 letras, 3 letras. No bar, uma fila, vendia tudo, refrigerante e tal, também fazia calor, todo mundo com sede, bebendo. E a piscina enchendo de gente, eu olhando o WC e dizia, caramba, logo eu terei que ir lá. Aí eu saí da piscina, dei 3 passos, fui lá, tava trancado o WC. Eu falei, os caras trancam o WC. Bati, imaginei que tivesse alguém usando, nada. Aí fui no bar e falei, tá trancado lá. Ele falou, não entendeu muito a minha indignação, me deu a chave, fui lá, fiz o que tinha que fazer, devolvi. E aí eu tinha certeza que estava trancado, né? E comecei a observar. Então, à medida que as bebidas iam sendo vendidas, ninguém ia ao WC. E eu dizia, meu Deus do céu, são animais desérticos com capacidade de retenção urinária de tanque de avião. Não é impressionante? Ninguém aqui vai no banheiro, etc. Então, claro, aí você observa lá o cidadão com a esposa, 2 filhos, um deles aprendendo a nadar, engolindo água. O cidadão põe um cotovelo no parapeito da piscina, o outro cotovelo no outro parapeito, ajusta a genitália naquele jato que espalha o amarelumbre e ele sorri. Pô, aí, caramba, será possível que ele está urinando dentro da piscina tendo um WC a 3 passos? Então você percebe que esse cidadão deu primazia à sua comodidade em detrimento de todos dentro da piscina que tiveram que interagir com seus excrementos. Você é um canalha, você não... Né? Você é um canalha. Onde? No Sesc, não, canalha. Não, mas outro dia a piscina tem muita água, a quantidade de gente que tá urinando é como se fosse uma homeopatia, dar um golinho ali. E urinoterapia faz bem, inclusive. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho aqui. A gente volta, o papo tá muito bom. Clóvis de Barros tá aqui no Pânico hoje. E eu quero lembrar que o lançamento do livro Poder da Gentileza, da editora Planeta, que tá aqui na minha mão, vai ser hoje, dia 30 de julho, às 7 da noite. Hoje, 30 de julho, 7 da noite, no Nibis Cultural. Tem a palestra sobre o livro e a sessão de autógrafos. O Nibis Cultural fica na Rua Oscar Freire, 2500. E a entrega das senhas começa às 5 da tarde, tá? A distribuição vai ser por ordem de chegada. Então você chega às 5 para pegar a sua senha. Maiores informações você pode entrar no site unibiscultural.org.br. A gente volta daqui 5 minutos. Já tem mais. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença glamurosa nesse programa. Muito maravilhosa, Emílio. Uma presença encantadora nesse programa. Você manda a sua pergunta, hashtag Gentileza no Pânico. Tá aqui o professor, o mestre, o pensador, Clóvis de Barros conversando com a gente. Está lançando um livro chamado Shinzetsu, o poder da gentileza. Tá certo? Shinzetsu. É isso mesmo, tá perfeito. Shinzetsu, o poder da gentileza, da editora Planeta. Hoje, dia 30 de julho, 7 da noite, no Nibis Cultural vai ter palestra. E são palestras que poucos têm a oportunidade de assistir. São muitos, com certeza, você já viu aí no YouTube. Ele vai estar fazendo uma palestra sobre o livro e sessão de autógrafos no Nibis Cultural, aqui na Oscar Freire. Para você pegar a sua senha, chegue às 5 da tarde, que vai ser feita uma distribuição por ordem de chegada. Maiores informações no site unibiscultural.org.br. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Posso fazer, professor? Manda a ficha. Então vamos lá, Emilhão. Seguinte, Clóvis, eu tenho andado refletido já há algum tempo, né? Refletir é importante pra gente pensar. E eu vejo até em várias coisas que o maior demanda hoje do povo brasileiro, das pessoas, dos brasileiros especificamente, que é um povo difícil às vezes de entender, né? Que todo mundo, na verdade, acho que o maior anseio do nosso povo, da nossa gente, é a corrupção. Acho que se você perguntar para uma pessoa agora na rua o
que você deseja de um novo governante ou de alguém que vá nos representar? Acho que a primeira resposta, com toda certeza, será que não seja corrupto. Aí a minha pergunta vem da seguinte maneira. Diante dos fatos, acho que do impeachment da Dilma Rousseff, muitas pessoas mostraram perplexidade em perceber, nossa, mas que congresso é esse, né? O brasileiro não foi capaz de se perceber ali, que na verdade aquilo ali é a nossa cara, é o nosso povo, são os nossos dirigentes. Agora a pergunta que fica é a seguinte: como é que a gente vai exigir o fim da corrupção, como por exemplo no Rio de Janeiro, que vive um estado de calamidade absurda, política, financeira, uma desordem, se 1/3 da população carioca é adepta do gato, 1/3 rouba a luz e quer ter direito? Como é que a gente vai conseguir resolver esse problema da corrupção se tomba uma carreta aqui na estrada, o povo rouba a carga e não tá nem aí pro motorista? Como é que a gente pode resolver o nosso problema? É a educação? Qual é a saída pra gente melhorar esse nosso lado de querer se dar bem em tudo? Essa lei de Gerson que não vai embora nunca. Guarulhos é uma boa saída. Tem o Galeão também no Rio. Tem 2 boas saídas, né? Pra gente se livrar, né, desse país bonito por natureza, né? Como é que é? Vazaire. Belo. Então, não, nós vamos ficar todos aqui. Não brinca não, esse aqui é o nosso país. Mas como é que é essa questão? Ninguém aqui é turista, né? Ninguém aqui é pesquisador de sociedades primitivas, né? Que vai voltar daqui a pouco para o seu país com conclusões num caderninho. Isso aqui somos nós. Portanto, da mesma maneira que nós trabalhando, agindo, fazendo, nós chegamos na situação que chegamos. A única boa notícia é que somos, com certeza, por lógica, também capazes de endereçar essa sociedade para um lugar que nos pareça mais adequado. E eu acho que tudo que você falou me permite sugerir uma diferença entre moral e ética em que eu acredito muito. Eu estava dizendo que moral é aquilo que você não se autoriza a fazer, e isso independe da presença de um olhar externo. E somos todos unânimes em admitir que há um esfacelamento da moral, né? Se você perceber o quanto a gente fala que nossos pais e nossos avós eram rigorosos conosco desse negócio de não pegar o que não é seu, de ser honesto, etc. Mas raramente nós dizemos sobre o mesmo rigor em relação aos nossos filhos. Portanto, somos de certa maneira coniventes com o tipo de sociedade em que nós nos dispusemos a viver. Você imagina, eu queria te dar um exemplo. Você sabe que eu com 8 anos morava na casa da minha avó, e a minha avó morava na frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí ela falava, vai pegar pão e leite. Então eu saía ali na Manuel da Nóbrega, ia até a Brigadeiro Luiz Antônio, subia algumas quadras, ia até a padaria. Lá eu pegava o pão e o leite e eu voltava. Eu não levava dinheiro, e o padeiro tinha certeza que a minha avó passaria para pagar, a minha avó tinha certeza que o padeiro houvera marcado corretamente o que fora consumido, e aí então assim conviveram. Um dia apareceu uma plaquinha aparentemente ingênua no caixa dizendo: não aceitamos fiado. Então eu não pude trazer o pão e o leite, voltei para casa e perguntei para minha avó: o que significa não aceitamos fiado? E ela disse: significa isso, passamos a desconfiar de você. Aí eu olhei e falei: nossa, mas a senhora não pagou? Ela falou: não, eu paguei, né? Mas alguém não deve ter pago, e aí nós estamos pagando o pato de quem não pagou. Tudo isso parece muito ingênuo, mas desapareceu a plaquinha na padaria e você poderia imaginar, a confiança se restabeleceu. Não, a desconfiança virou protocolo, virou procedimento. Não precisa nem de plaquinha, mas ninguém pede fiado, né? A desconfiança, ela se instaurou de tal maneira que hoje o fiado é impensável, né? Inconcebível. É um absurdo, né? Então, aí você pode pensar, em que sociedade você prefere viver?
numa sociedade onde as pessoas confiam nas outras, e eu pediria que você fizesse um exercício de imaginação. Imagine uma sociedade onde todos respeitássemos na moral, escrupulosamente, os direitos dos demais. Para quem gosta de economia, imagina a quantidade de dinheiro economizado só a parafernália de segurança pública e privada que seria direcionada para outro tipo de coisa, porque na moral cada um seguraria a sua onda, mas não, a desconfiança se instaura, Gera lucros. Então. Nossa, eu te dou um segundo. Exemplos triviais, né? Saí de Porto Alegre, 4h30 da manhã para pegar o primeiro voo, hotel perto do aeroporto ali, frequentado por executivos, portanto, e ali o cara me reconheceu, o cara do hotel que fazia o check-out. Escuta, professor e tal, tira uma foto comigo, papapá. E aí foi para trás do balcão e disse: o senhor teve consumo de frigobar? Falei: uma água mineral. Aí, sem nenhum pudor, né? Sem nenhum problema nisso. Ele tira o telefone e diz: verificar o consumo do 1414. Né? Aí espera um pouquinho, volta, ele falou: de fato foi uma água mineral, custa tanto e tal. Pô, quer dizer, aí você tem uma escolha. Ou você vira cascudo, engolidor de sapo, e começa a aceitar que te chamem de desonesto, ladrão, o tempo inteiro, ou você sai se indispondo, no mínimo, com todo mundo, tornando a tua vida um inferno. Você percebeu? Essa é a sociedade que nós escolhemos para nós. Porque você vai perguntar: pô, se antes havia a possibilidade do fiado e agora não há, o que mudou? Dou alternativa 1, uma invasão de povos bárbaros que nos obrigou a comportamentos canalhas. Não houve aqui, nem isso há. Né? Uma invasão de extraterrestres que nos condenou à desonestidade. Também não houve. Pô, turismo aqui é pouquíssimo perto do que poderia haver. Conclusão, só tem nós aqui. Ora, se passamos a não confiar uns nos outros, é pela nossa obra e graça e responsabilidade. Isso só vai piorar? Não, como só vai... Deus me livre, como só vai piorar? Não, nós estamos aí... O que eu tô fazendo aqui no rádio? Tô tentando alertar que é possível que alguém tenha... Você era criança. Não, mas vai melhorar. Eu não sou... Não, mas vai melhorar. É o seguinte, tá fazendo a parte dele. É possível que alguém tenha esvaziado o frigobar e dito que só consumiu uma água mineral e ainda mostrou a carteirinha de professor da USP. É possível. Professor Clóvis, não. Peraí. E o suflex você comeu escondido? Não, peraí, só um minutinho. Professor Clóvis, eu quero dizer que isso não é um fenômeno só brasileiro, tá? Lá nos Estados Unidos, meu filho tirou a água do frigobar, só de tocar já cobrou. Tá, só pra te avisar. Lá, porque as pessoas provavelmente abriu a garrafinha e bebiam. Então, e fecha com só água de da tocar, torneira. agora tem que tomar cuidado, você que vai em frigobar, que agora tem um sensor debaixo da garrafa. E se você tirar e colocar, é cobrado, tá? Só pra avisar. Não, mas veja, o exemplo dos outros países pode nos servir de esclarecimento, mas a sociedade que queremos para nós é nossa responsabilidade. Nos outros lugares farão como bem lhes aprouver, mas aqui nós podemos refletir sobre em que lugar queremos viver. Num lugar onde todos desconfiamos de todos, ou talvez, como em algum momento já fosse, um lugar onde você tinha certeza que as pessoas honestamente honrariam com seus compromissos. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho incrível. Eu fui ali para Caldas Novas, ali Rio Quente, dar uma palestra. E terminou a palestra, o meu anfitrião, era um evento incrível, o meu anfitrião falou: pô, dá um mergulho nas águas quentes, são quentes mesmo, vale muito a pena. Eu nunca trago uma sunga quando venho trabalhar, hoje mesmo também não trouxe, não adianta me propor uma ducha que eu não tenho como. E aí, aí eu fui lá, o cara insistiu tanto que eu fui numa lojinha comprar uma sunga e sabe como é cacoete de professor da universidade pública, já fui pedindo pela sunga mais barata e a mulher disse: olha, tem uma de R$17. Eu falei: pô, é essa mesmo, né? Só que não sem razão, né? Na frente tinha um coqueiro, assim, ereto e único, com galhos descabelados assim, e atrás, pasme você, a bandeira do Japão, né, em homenagem a Shinsetsu, uma sunga que mostrava graficamente o que tentava esconder com o tecido. Bom, 3D. Aí eu falei: bom, me manda essa sunga aí. Tava um pouco apertada, mas eu falei: vai essa mesmo. Aí eu falei pra ela: eu vou buscar a carteira e já vim acertar com você. Ela falou: primeiro tira a sunga.
e não foi pra me ver nu. O que passa pela sua cabeça que eu vá sair daqui correndo com essa porra dessa sunga ridícula pra não pagar R$17? Ela falou, como é que o senhor adivinhou? Ainda sorrindo assim. Eu falei, mas de onde você tirou essa ideia? Da minha experiência de vendedora de sungas pra hóspedes como você. Nossa. Quer dizer, Arruma um murro nela. Não, mas então, o problema é que nós não estamos enfrentando pessoas, nós estamos enfrentando protocolos, procedimentos, jeitos de agir. Ela está fazendo o seu trabalho e o seu trabalho implica o respeito a um certo procedimento, que é o procedimento de cobrar quase que simultaneamente. Eu te dou a sunga e ao mesmo tempo você me dá o dinheiro ou o cartão, porque senão é possível que um dos dois saia correndo, ou com a sunga ou com dinheiro. E é claro, nesse cenário que você diz que as pessoas furtam a energia elétrica, você fala de 1/3, talvez possa ser mais, e aí eu te pergunto, será que não estamos chegando perigosamente nos 50%? Porque existe uma premissa, todos nós aqui falando. A premissa é a premissa de que o canalha é minoria. Existe essa premissa. Na hora que você concebe a ideia de que mais de 50% possa não querer pagar, aí é claro, fica difícil encontrar alguém que possa estar disposto a pagar. Por isso aquele negócio e é gozado como ninguém reflete que se alguém não se dispuser a pagar, não haverá energia elétrica para Tanto ninguém. que esse negócio da meia entrada, eles já cobram um dobro, porque já sabe Clóvis, que todo mundo vai dar uma engambelada. Mas você não acha que isso aí Isso que não a é gente tá horrível? falando não é um fenômeno assim de país desigual? Porque, por exemplo, quando você tem uma pessoa... o Japão é uma sociedade mais igualitária, né? Eles são mais iguais. Você pegar aqueles países nórdicos também, você se reconhece no outro. O Brasil é muito misturado, é uma coisa assim muito zoada, né? É bem zoado aqui. Como é Estados Unidos também, que é um país que, porra, tem bairros inteiros que... Então, você não acha que isso aí tá em não reconhecer o outro? Fala, não... Você não se vê no outro. Você não se vê no outro. Você não Se identifica. É Então, isso. em primeiro lugar, é possível que, analisando as coisas como elas são, você tenha toda a razão. Em segundo lugar, é profundamente lamentável que seja assim. Quer dizer, é preciso que todo mundo seja parecido com a gente para que a gente possa respeitar. É absurdo, é uma postura autocentrada, inaceitável. É justamente na diversidade, é justamente, eu diria que na desigualdade, é que nós teríamos as melhores condições de respeitar aqueles que, embora não pareçam imediatamente conosco, são como nós, humanos como nós, pessoas como nós, e, portanto, merecedoras do mesmo respeito de todos que nós mesmos. Por isso, eu imagino que você tenha dramaticamente razão e que nós pudéssemos começar por aí, tendo a certeza de que todo brasileiro tem direito a uma cota equivalente de dignidade, de felicidade a viver na sociedade e que, portanto, toda discriminação desse tipo é intolerável, inaceitável e contra a qual deveríamos nos insurgir sempre. Professor, Então, mas o homem, o bicho, né? Nós, assim, meio os primatas, né? É bem intolerante. A gente não gosta de quem não concorda com a gente. Então, a gente mas- fica puto. mas a civilização... E você nem chega Mas você muito não sai perto. matando. Não, eu sei, Então, Amanda, eu mas sei. a civilização é feita para superar o homem bicho. Sim. Portanto, de certa maneira, se hoje falamos tanto em ética, podemos entendê-la como uma vitória sobre as pulsões, sobre a animalidade, sobretudo esses desejos que comprometem a boa convivência. Então, de certa maneira, a vida em sociedade, o respeito pelos outros, a gentileza, etc., são conquistas civilizatórias, conquistas culturais e que, portanto, são vitórias sobre o homem animalzinho que talvez seja o nosso estatuto no nascimento.
em outras palavras, o argumento de que o animal homem é desejante, escroto, cruel, violento, etc, é um argumento que nega, digamos, um dos maiores objetivos da vida em sociedade e da vida em civilização, que é uma certa adequação de tudo isso às melhores condições de convivência para que vençamos o estado de guerra de todos contra todos, que é o estado do mundo animal. E você acha que, por exemplo, com a rede social tal, essa animalidade, ela ficou mais... Porque muita gente fala, nossa, eu não sabia que o mundo era tão cruel assim, né? O cara, quando tá lá, ele deixa um pouco essa ética, vamos falar, de estar em sociedade, tá olhando no olho, de estar conversando, né? Ele fica meio violento, né? Tem uma proteção de não aparecer, né? Ele só é um avatar. Então, eu acho que as novas técnicas e essa possibilidade maravilhosa de todo mundo poder falar, né? Que é muito bem-vinda, né? E que todos expressem mesmo seus pontos de vista, nos remete a um valor fundamental mesmo, que é o da moral, novamente. Ou seja, pouco importa se tem alguém me vigiando ou não, pouco importa se estou anônimo ou não, pouco importa se estou protegido no meu quarto ou não. O fato é que há limites que eu mesmo não me autorizo transgredir. E eu acho que, nesse sentido, fica claro uma preocupação que talvez tenhamos deixado de ter, mas que poderíamos voltar a ter, que é a da formação moral dos nossos jovens, e alguém tem que se responsabilizar por isso. Na escola da minha filha, anterior à que ela está agora, a diretora pedagoga chama todos os pais para dizer o seguinte: olha só o que eu fiz. Botou uma câmera em cada sala de aula e disse: crianças agora terão que se comportar, porque estarão sendo vigiadas até pelo celular. Bom, a criança, ela ouviu o que a diretora disse: terão que se comportar porque estão sendo vigiadas. Ou seja, a diretora estabeleceu um vínculo entre o bom comportamento e o olhar repressivo da sociedade garantido através da técnica. A diretora, ela acabou de matar uma possibilidade. E qual é a possibilidade? Do bom comportamento não resultar do medo, da repressão e do olhar externo, mas o bom comportamento resultar de uma formação moral adequada que permitiria à criança agir bem, estando ou não vigiada pelo olhar externo. Acabaria se tornando irrelevante, porque muito mais fino o critério da consciência moral do que do olhar do outro. Pode me olhar, pode deixar de olhar, eu continuarei regido por princípios de conduta que soberanamente decidi respeitar. Eu acho que você percebeu que nesse caso a internet, as redes sociais nos dão uma preciosa oportunidade de entender uma fronteira muito clara do comportamento daquele que, diante do olhar repressor de alguém, age de um jeito, mas protegido desse olhar, acaba agindo de outro jeito, com outro vocabulário, outra contundência, outra manifestação de ódio e assim por diante. Muito bem, professor. Vamos ficar mais um bloquinho? Beleza. Usar uma música? Boa. Não, eu vou fazer um break. Eu vou fazer um break muito rápido. O Clóvis vai estar hoje fazendo uma palestra. Olha a oportunidade que você tem. Hoje é o lançamento do livro. Já está à venda aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Poder da Gentileza, da editora Planeta. Hoje, 30 de julho, às 7 da noite, no Nibis Cultural. Palestra sobre o livro. E você vai pegar a senha a partir das 5. Às 17 horas vai ter distribuição da senha por ordem de chegada. Maiores informações, você entra no site unibiscultural.org.br. O nosso querido professor, filósofo Clóvis de Barros não tem redes sociais. Não. É isso. É isso. Não tem. Muito bem. Nem manda nudes. Nada. Às vezes. Às vezes podemos pensar nesse caso. Isso é. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta. Hoje uma presença ilustre nesse programa, professor, mestre, filósofo, um dos maiores pensadores nesse momento no Brasil. Você provavelmente já viu as palestras dele lá no YouTube. Tem aquele programa que a Amanda me recomenda também. Café Filosófico. Isso. O professor Clóvis de Barros está conversando aqui com a gente e hoje uma oportunidade de ter uma aula de um professor da USP, coisa que você nunca vai entrar na sua vida, porque você não tem capacidade. Não teve capacidade, então você tem a oportunidade. E ainda uma das palestras que ele leva para todo o Brasil. E hoje tem o lançamento do Shinzetsu, O Poder da Gentileza, da editora Planeta. Hoje, 30 de julho, às 7 da noite, no Nibis Cultural. Palestra sobre o livro e sessão de autógrafos
na rua Oscar Freire 2500. Você chega às 5 da tarde, porque aí você vai pegar uma senha por ordem de chegada. Maiores informações, você entra no site unibiscultural.org.br. E nesses tempos de cólera, o livro fala sobre a gentileza. Emílio, eu tenho uma questão, professor. É. Professor, quando a gente não é gentil, quando a gente é desleal, a gente se arrepende e pede o perdão. E o perdão hoje em dia também está em falta, né? As pessoas estão com medo de perdoar, não estão perdoando por vaidade. Qual que é a relação da gentileza e o perdão? Eles andam meio juntos assim? Nossa, pergunta muito legal, porque no final das contas, você que está nos ouvindo e os colegas aqui da bancada, todos nós, ao fazer nossos exames de consciência, nos damos conta do número de vezes que pisamos na bola. Portanto, falar aqui sobre gentileza não significa trazer para mim um comportamento ilibado e referência para o que quer que seja. Estou aqui explicando um conceito apenas, né? E em todas essas vezes que pisamos na bola, é muito legal porque podemos ou não ter consciência do dano que produzimos às pessoas, não? E eu acho que um primeiro grande aprendizado é esse, né? É alargar o campo da consciência e da percepção de quando nossas ações possam ter entristecido, humilhado, apequenado, quem quer que seja por conta dos nossos discursos, seja por conta das nossas intervenções intempestivas. E toda vez que nós temos a consciência de que fizemos alguma coisa que prejudicou alguém, temos a oportunidade de uma reconciliação, né? E a oportunidade da reconciliação só pode partir desse reconhecimento. Eu poderia ter agido diferentemente, eu poderia ter sido mais cuidadoso, cauteloso, astuto enfim, precavido, mas eu agi do jeito que eu agi, e agindo do jeito que eu agi, eu me dou conta que eu produzi uma tristeza em você. E a tristeza que eu produzi em você me faz mal. Por isso, só me resta pedir perdão. Por quê? Porque no final das contas, através deste pedido de perdão, eu estou admitindo e reconhecendo um erro existencial, uma heresia, uma pisada de bola, e dou-te a minha garantia que numa situação superveniente, né, amanhã ou depois, em qualquer outra situação análoga, eu não voltarei a agir dessa forma. Então, claro, damos a oportunidade para o outro perceber o quanto estamos arrependidos, isto é, nós atribuímos um valor negativo àquilo que nós mesmos fizemos e dispostos a não repetir aquele dano e produzir aquele mesmo efeito, dando então à pessoa a oportunidade, através do perdão, de restabelecer um equilíbrio inicial na relação e com vistas a um futuro, digamos, auspicioso daquela relação. Agora, na hora que você se recusa a perdoar, você estabelece para o outro uma condenação irrevogável e para sempre, o que é de grande crueldade. Por quê? Porque talvez não seja digno de todas as vezes que você também fez o mesmo e entristeceu quem quer que seja. Então, imagino mesmo que tão lacunar e carente estejamos de gentileza quanto de perdão. E mais do que de perdoar, de pedir perdão, o que também nos falta muito. É impressionante como quando você pede perdão, e isso pode acontecer nas situações mais triviais de convivência, em algumas sociedades você gera até estranheza. Perdão por quê?
né? Porque a pessoa sequer se dá conta da possibilidade de você ter percebido que pisou na bola e tá arrependido. Porque perceba, na hora que você se arrepende, porque você julga mal o que você mesmo fez, você dá prova de humildade em relação às tuas escolhas e às tuas estratégias. E quando você dá prova de humildade, você surpreende. Afinal de contas, o que esperamos dos outros? Pois que cada um se enalteça o máximo que puder, pois que cada um diga de si o melhor que puder, pois que cada um não admita seus próprios erros nunca. Portanto, na hora que você diz, pisei na bola, prejudiquei, entristeci você, 1000 perdões, poderia ter agido melhor, poderia ter sido melhor, mas fui infeliz, fui pequeno, fui rasteiro, fui ruim. E perdão, um pedido de perdão desse é condição de base para o restabelecimento de relações saudáveis e sadias. A pergunta é linda. Obrigado por ter feito. Imagina. Mas é difícil, hein, professor? É difícil. Não é tanto, não. Não é Eu e tanto. o Carioca sabemos. Pô, é difícil. A gente se liga, É a gente difícil pede você. desculpas, o perdão- é legal, mas é verdade. Acessibilidade. perdoar. Não, porque a gente é educado e a gente quer mas o continuar perdão convivendo. Perdão tem que sem ser vaidade. perdão pra cacete. Não é Pode- perdãozinho. Não é meio perdão. Isso que ele tá falando é um perdão. Só o tempo Não é? traz Tudo bem, esse beleza. Só É você difícil. Só que o é tempo. ressentido. Vinheteiro, você Só tem o alguma tempo. Eu pergunta? posso fazer uma? Pode fazer. Você falou aquilo que a gente não se vê nas pessoas, etc. Isso sempre me veio à cabeça, uma coisa que sempre me vem à cabeça, e eu gostaria de uma explicação mais técnica sua, se é que isso pode existir. Por que as pessoas ficam tão indignadas quando aparece, por exemplo, o mendigo gato? Porque eu acho, na minha humilde opinião, é que a pessoa finalmente se vê em alguém. Porque você não consegue entender que um mendigo pode ser branco e ter ser semelhante a você. Porque quando você vê uma pessoa que já tem uma condição propícia a ser mendigo, você não se ofende. Você vê todo dia um mendigo, ninguém fica lá postando, meu Deus, coitado do mendigo gato. Mais feliz que a Só gente. quando às ele é vezes. bonito e branco, a gente se ofende. E fica mal mesmo, e pensa, meu Deus, mas como é que pode existir um mendigo gato? Porque ele é gato, ele é branco. Porém, não tem Ele boleto. tem tudo. Eu tô viajando? Estereótipo. Não, mas é que nem quando tem Rótulos. um crime. Foi o que Um ele crime em perguntou, classe eu perguntei pra tipo ele. Suzane Richthofen. Suzane, Esses crimes que você fala, meu É Deus. só nesse momento Criminoso que só você pode coloca ser no lugar. preto, pobre e favelado. Isso. Aí, beleza. Tá no Mas em que padrão, momento É padrão, Então, padrão. mas em que momento a gente estabeleceu esse padrão de que isso pode ser mendigo, isso pode assassinar os pais, isso não pode? Bem, isso me faz lembrar uma tese que eu participei na Federal do Espírito Santo, do grande professor Júlio Pompeu, em Psicologia Social, onde ele pegou todos os delitos do Código Penal e ele apresentou fisionomias para as pessoas, dizendo quem desses você acha que cometeu esse delito? E ele foi do primeiro ao último, mostrando fisionomias e estabelecendo, digamos, tendências. As pessoas relacionam o tipo de delito ao tipo de fisionomia do criminoso. Deixando claro que nós temos mesmo estereótipos que são facilitadores culturais, que são apequenadores da complexidade da realidade, mas que, de certa maneira, traduzem recorrências que foram as recorrências da nossa vida. É nefasto que julguemos o mundo por conta dos estereótipos, mas eles são, de certa maneira, inevitáveis. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está lá na USP, por exemplo, e você fala... Pô, aí veio aquele aluno com aquela cara de politécnico e me perguntou. Ponto, 2 pontos. Pô, se você vai na Poli, você vê que tem gente de todo tipo. Mas quando você diz com aquela cara de politécnico, quem está conversando com você entendeu direitinho o que você quer dizer. Ou seja, fulano com cara de nerd, um pouco ensimesmado, com uma calculadora no bolso, etc. Tal, cara de CDF, etc. Então perceba que, embora o estereótipo, eu repito, seja apequenador da complexidade social, embora o estereótipo ele seja redutor do mundo, que é infinitamente complexo, se não houvesse esses simplificadores, nós não conseguiríamos nem conversar. Agora, é claro
que fique claro. Não podemos passar, e essa é a tua pergunta, do estereótipo para o preconceito. Né? Por quê? Porque o preconceito é o viés moral, discriminatório, segregacionista, racista, xenófobo, que decorre de um certo tipo de estereótipo. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu moro aqui em São Paulo, sou daqui, né? E viajo o Brasil inteiro. Então, você chega dizendo que é de São Paulo, você vê que a pessoa já faz uma série de links. É de São Paulo, então é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Série de links. E o que é mais legal é que o cara do lado faria mais ou menos os mesmos links, tá certo? Então, isso é uma coisa, né? Não tem como ser diferente. A nossa vida mental nos leva a esse tipo de associação. Agora, partir daí a uma agressão, a um desrespeito, a uma atitude sectária de diminuição, de inferiorização, etc., aí esbarramos do estereótipo ao preconceito, que é absolutamente nefasto. Então, acho que por aí eu quis esclarecer um pouco a tua pergunta. Quanto ao mendigo gato, eu nunca tinha pensado sobre isso, e, portanto, especificamente sobre o exemplo que você deu, eu não tenho nada a dizer, por mais frustrante que isso possa parecer. Né? Mas Nunca me ocorreu pensar ler. no mendigo gato. Mas, de qualquer maneira, há 1 milhão de situações análogas, né? Mas Seria aquela situação, desculpa interromper, professor, seria mais ou menos a situação, eu acho que ela tá querendo colocar pra gente simplificar também, é aquela coisa de um mendigo passar mal na rua e cair, e uma pessoa normal, bem vestida, cai e todo mundo ajuda. Seria... várias câmeras escondidas já fizeram sobre isso. Claro. Aí fala, não se vê. cenas de preconceito explícito. Claro. O problema é que toda vez que você tem uma transgressão de um estereótipo, deve ser celebrada por nos permitir revisitar a estreiteza da nossa maneira de pensar. Então, eu pessoalmente adoro toda vez que a realidade destrói a pequenez das nossas associações. Porque aí você diz, olha que imbecil eu sou, né? Que sempre achei que isso era desse jeito, ou seja, se a pessoa tem essas características, então ela é assim, assado, frito, etc, tal. E aqui eu tô com um exemplo igualzinho a esse, e essa pessoa tem um comportamento completamente diferente ao que eu poderia esperar. Então, isso é enriquecedor. Portanto, É um aprendizado. acho que o grande barato da tua pergunta é esse. Quer dizer, ao invés de tentar encaixar a realidade nos teus modelos mentais, ter o arejamento e a humildade para redefinir os próprios modelos mentais em função de uma realidade complexa e que não para de mudar. Celebrar a diferença. Celebrar a Então, diferença. exatamente. Mas isso é difícil. Muito. Mas, ó, você vê, os poderosos, eles gostam de fazer isso. Você pega o Trump lá, ele falou claramente no discurso lá, os meus inimigos são os islâmicos, e não são. Não é? Então você já Mas é que vê... ele tá simplificando. Eu Ele sei. generaliza, ele cria um rótulo. Mas esse é que é o problema quando você vê esse discurso populista. Porque o discurso populista, pode ver, tudo é fácil. A resolução É tudo das coisas, simples, né? é coisa complexa. O cara dá uma mastigada, vira em 3 fases, 3 frases, ele resolve o problema em 10 itens e problema complexo, né? Então o cara faz, ele elege o inimigo dele, ele fala, pô, todos os islâmicos Isso é a são... política, não é, Emílio? Mas isso é política, Sei, né? Carioca, Mas mas, estamos no campo. mas isso é, Não, é, mas muito, o é campo muita da política sacanagem é o quê? fazer. Eu preciso ganhar. Eleger um inimigo. Não é não? Criar Qual um que é o bode ato da expiatório. Cria bode expiatório. Mas mas a política, ela é feita dessa forma no mundo inteiro. Eu preciso ganhar. Tem gente que ganha na força, tem gente que ganha roubando, tem gente que ganha com campanhas bilionárias, mas a política é feita assim. Eu preciso convencer você de que eu Você sou tem capaz razão, de a representá-lo. política é a busca do poder, mas isso nos remete então a outro problema. Se o papel do político não é propriamente o de, na campanha, alargar o repertório dos seus ouvintes, pois que a sociedade se prepare. Em outras palavras, haverá quem na sociedade tenha legitimidade para educar para a política.
preparar a cidadania. Inclusive preparar no sentido de ter competência para problematizar simplificações abusivas como essa. Em outras palavras, de fato, o político está lá jogando o jogo e, de certa maneira, ele tem uma certa oferta eleitoral a partir de uma demanda que ele capta por pesquisa. Então, ele verifica a estreiteza do repertório eventual dos seus eleitores e trabalha em cima daquilo, né? Agora, quanto mais preparada for a sociedade para discutir criticamente, problematizar a oferta, eu diria política, mas midiática de uma maneira geral, mesmo acadêmica, quanto maior for a competência cognitiva para problematizar, será que pode ser assim, será que é necessariamente assim, etc., isso cobrará dos políticos, eu diria, menos tosquice, né? Menos apequenamento de suas propostas. No final das contas, é uma relação muito interativa, né? Temos políticos aptos a ganhar eleições em determinados universos sociais, mas completamente inadequados para outros universos, porque talvez a sua oferta seja sofisticada demais e incompreensível para aquele eleitorado. Mas é que dá trabalho, né, professor? Pensar dá trabalho, pensar. E nem sei se é tão bom, viu? Que saco. Não. Oi? Pensa isso. Não. Dá trabalho, dá trabalho. É muito mais fácil, é muito mais simples você pegar um cara que simplifica pra você, por exemplo, bandido bom é bandido morto, vou matar todos os bandidos. Fala, Mas, pô, Emílio, legal esse cara. Vai matar os bandidos. Não, olha só. Eu estava Beleza. O problema é que é o errado, seguinte, aqui Beleza. no Brasil, quando o cara assume qualquer cargo, tipo presidente, isso é histórico. Vem acompanhando vários momentos da história, vem estudando bastante a história do Brasil desde 1500, assim. E o que acontece? Todo presidente, toda pessoa que assume no Brasil, ela entrou no lugar e já começa um serrote na sua perna. É impressionante. Aquele desenho do Pica-Pau que vem um serrotezinho, que faz um circularzinho assim, ó. Ele vai serrando até você cair. Então toda pessoa que assume o poder nesse país, qualquer que seja o político, ela entrou, já começa o serrote embaixo da perna. Isso é histórico. Todos os presidentes, desde Venceslau Braz, desde Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, enfim. É uma sucessão de Sucessão serrote. de nego ruim. Não, de serrote. É um serrote, De cara ruim pra caramba. Não, Getúlio. E vai piorando. Não é isso, né, de cara ruim. O cara sumiu, já começa o serrote. O DN, e por aí vai, né? Não sei se eu tô falando besteira aí, professor. Não, é uma alegoria, uma maneira de enxergar e, claro, analisando a história do Brasil e a instabilidade das instituições, a alegoria é O interessante. presidencialismo no Brasil não dá muito certo. O Brasil é feito de golpes sucessivos e o cara assume já quer outro golpe, já vem os militares, os tenentistas, já tem a... É impressionante. O Brasil é o rei de quem... Se você me permitir, falando assim, o ouvinte poderia ter a impressão de que não há o que fazer. Sim. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que é a seguinte. Quem ganha Outro dia me disseram assim: professor, isso aqui não tem jeito porque quando os portugueses vieram para cá em 1500, só veio gente das cadeias, etc, presidir. Então, por causa disso... Aí eu respondi, nossa, mas será que em mais de 500 anos não deu tempo dessas pessoas morrerem e nascerem outras, e essas outras terem uma formação moral elevada, uma competência ética capaz de respeitar os outros e com isso criar uma nova sociedade? Então, eu queria, de certa maneira, que o ouvinte considerasse a minha proposta. Não há nada que seja inexorável quando se pensa em vida e convivência humana. Em outras palavras, não somos subproduto de fatores que determinam a nossa ação. Temos inteligência, temos soberania, temos autonomia, temos preparo, temos repertório e se não temos, podemos vir a ter, de maneira a fabricar para nós uma sociedade que nos agrade mais. Porque não é possível que estejamos todos de acordo, e tem um ponto aí onde estamos todos de acordo. Parece que não está bom para ninguém. Já não é um ponto de acordo interessante?
Não tem ninguém que diz, não, do jeito que tá excelente, que não se mude nada. Não, um ponto de acordo é, não está bom pra ninguém. Ora, arregacemos todos as mangas, porque é preciso transformar no sentido que queremos. No sentido pessimismo é que muito Mas, canalha, professor, né? mas, professor, Pessimismo, para isso, cara. você mundo está inteiro é falando. assim, no não, mundo inteiro é então, assim. para ter Ser isso, humano. seria uma revolução. Que é o que aconteceu na China. Você pega o chinês, há 30 anos atrás, a China era menor que o Brasil. Era uma porcaria, país rural e tal. Mas você vai pra China hoje, você vê que o povo age diferente. Ele tá diferente. Ele vê outras coisas. Mas mudou o jeito de pensar do chinês. Isso é que é complicado. É o que você tava falando. Precisa de alguma coisa que Um Porque, não gatilho sei se emocional. você dê um concorda, gatilho, uma professor. guerra. Talvez Bate. uma grande guerra. Bate um pouco O que no você acha, orgulho professor? e na vaidade Você das acha, pessoas explodiu uma em bomba, admitir né? que elas estão com um pensamento errado também, né? Por exemplo, você deu o exemplo da China, que eles tiveram uma mudança de pensamento. Ou seja, isso aqui, do jeito que está errado. E estávamos errados, vamos mudar. E, sei lá, às vezes, isso no Brasil também. Eu votei num candidato tal. Não, eu estava certo. Ele está não sei o quê, ele está preso, mas eu estava certo, não sei o quê. Admitir... Já começa que- pensando pra baixo. sei lá, é um pessimismo e um orgulho. Vibe. Tem aqui, ó, tá no Vai, livro. Rui. Gratidão. Nossa, é aqui que a na gente hora, começa. na hora que você e todos nós assumirmos a responsabilidade por isso, na hora que nos sentirmos genuína e verdadeiramente corresponsáveis, na hora que pararmos de terceirizar as mazelas morais e acreditar que o canalha é o outro e que fica longe, na hora de pararmos de dizer que tivemos azar de nascer aqui, que o imigrante antepassado devia ter ido para os Estados Unidos e não vir para cá, etc. Na hora que entendermos de verdade, genuinamente, que o Brasil somos nós e não uma instância terceira que não presta e em relação à qual você está higienizado, mas que isso aqui Justificando. somos nós. Na hora que isso for genuíno, sincero e verdadeiro, teremos dado um passo imenso para a transformação em nome Mas da não é o sociedade. pensamento do Anota mundo essa, inteiro? Delari. Não é um pensamento É. do mundo inteiro? O mundo inteiro pensa assim. Se você for na França, o francês está pensando exatamente como a gente pensa do Brasil. Não todos. Se você for nos Estados Unidos, eles pensam a América como... Deixa que pense. Não, mas, Deixa que não, diga. mas eu acho que é um fenômeno mundial, esse mal-estar, essa coisa há um O desânimo Putin falou. O mundial. Putin falou o seguinte: falou, vocês estão ferrados. Você Que estive com o agora é Putin. nós. Estive com o Putin. Ele falou, ó. Vlad? Ele falou, ó. Vladzinho? Vocês estão ferrados por causa do Zuckerberg. Achei que era. Rede social dividiu vocês E agora? e aqui quem manda sou eu. Eu tenho a minha rede. Eu tenho a minha rede, Isso. eu tenho o meu esquema e quem for contrário a Quem mim, não eu, seguir a minha cartilha. eu tenho veneno pra matar Lembra, muita pô? gente. Já resolve na Aqui hora. todo mundo pensa Aqui é igual. KGB. Vocês estão ferrados. Fechou a casinha. É uma, professor. Eu acredito que É a uma. tentativa de internacionalizar o problema não muda a natureza do problema. Boa. Eu acredito muito no homem como motor, agente, subversor, transgressor e criador da realidade em que vive. E tô um pouco cansado de todas as explicações que nos empurram goela abaixo as causas pelas quais tudo é como tem que ser e tudo é desse jeito e que não há nada a fazer. E mesmo que eu esteja errado, e é possível que eu esteja errado em tudo que eu falei aqui, aliás, Não fala isso, pelo amor de bem Deus. provável que eu esteja errado em tudo que eu falei assim, ainda assim é melhor acreditar em mim. Porque eu, pelo menos, vislumbro a possibilidade de, agindo melhor, participar da construção de um mundo melhor. Se não houver, de fato, essa possibilidade, aí sim a vida terá perdido seu valor e seu sentido, e aí sim eu já não vejo muita graça em continuar existindo. Bom, tá dando Não certo, se né? O que você tem iluda feito. que nada Evolution. muda se você não mudar. Professor, que de aula, hein, vez. professor? Sempre ele, né? sempre é um prazer receber Foi demais. o professor Clóvis de Barros aqui. Que programa bacana. O livro tá aqui, ó. O Poder da Gentileza. O professor agora vai subversivo. Vai de sunga agora no Sesc Pompeia, dá Tá uma aqui, ó. bomba. Sempre é uma leitura bacana.
os livros aqui do Clóvis de Barros. O lançamento do livro é hoje às 19 horas no Unibis Cultural. Tem palestra sobre o livro, sessão de autógrafos na Unibis Cultural, na Rua Oscar Freire 2500. As senhas começam às 5 da tarde e vai ser por ordem de chegada. Então chega às 5 lá para pegar a sua senha. Informações no site unibiscultural.org.br. E quem sabe se você, inspirado pela leitura do livro, não pegar esse livro que você já leu e que tem uma função estética pífia na sua estante, e você não resolva gentilmente ceder a quem não compraria esse livro para ler também. E aí, é claro, o livro terá produzido o único efeito que dele se espera, que é uma sociedade mais gentil.